A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 11. Chegamos à beira de um elevado íngreme, um anel de enormes pedras quebradas, onde sobreviam tormentos ainda piores. E por causa do fedor tão ultrajante que exalava daquele vasto abismo, recuamos para buscar abrigo na cobertura de uma grande tumba, onde vi escrito: aqui jaz o Papa Anastácio, seduzido por Fotino a deixar o bom caminho. Agora teremos que esperar um pouco, disse o mestre, para que nosso sentido seja adaptado um pouco mais a esse bafejo imundo. Então eu disse: sim, mas vamos procurar fazer algo para que nosso tempo não seja desperdiçado. E ele respondeu: sim, isso estava na minha mente. Nas rochas diante de nós, meu filho, jazem 3 círculos menores, ele começou a contar, dispostos em degraus, como aqueles de onde viemos. Todos estão cheios de espíritos miseráveis, e para que a visão deles te baste daqui para frente, ouça como e por que nesses grupos eles habitam. Tudo que foi abominado como maldade no céu foi o que causou a sua danação. Eles causaram o mal, usando de fraude ou em atos de violência. Visto que a fraude pertence apenas ao homem, Deus a odeia mais. Assim a horda dos fraudulentos é colocada mais abaixo, suportando dor mais cruel. O próximo círculo é ocupado pelos violentos, e, uma vez que a violência tem 3 faces, estão divididos em 3 giros assim construídos. Contra Deus, contra nós mesmos ou contra o próximo, podemos ser violentos. E também contra os bens. Você entenderá com uma clara explicação. Nossos semelhantes podem ser afligidos com ferimentos graves ou morte violenta. Seus bens podem sofrer destruição, fogo e pilhagem. Portanto, aqueles que ferem e matam, ladrões, assaltantes e tiranos, estão no primeiro giro, de acordo com a gravidade dos seus crimes. O homem pode ser violento contra si mesmo e contra seus próprios bens, portanto, no segundo giro, estão afogados em arrependimento aqueles que causaram o fim de suas próprias vidas, ou jogaram, perdendo loucamente sua herança, e que lamentam e gemem quando deviam se alegrar. E mesmo contra Deus a violência pode se estender, por negação da fé no coração, por blasfêmia, ou por desprezar os generosos dons da natureza. Dentro do giro mais estreito, bem seladas estão as populações de Sodoma e Caorça, e todos os que blasfemam a Deus em seus corações. Já a fraude que mina e corrói todas as consciências é praticada por um homem contra outro que confia nele ou contra ele é prevenido. Diante da fraude é totalmente destruído o vínculo de amor do homem com a natureza, por isso estão aninhados no 8º círculo. Os hipócritas e os bajuladores, os feiticeiros, os falsários, os desonestos, os simoníacos, os sedutores e os trapaceiros, e outros da mesma laia. Essas formas de fraude tornam nulas não apenas as ligações naturais, mas também a confiança e a amizade verdadeira entre os homens. Por fim, no lugar que é o centro de todas as coisas, no menor de todos os círculos, a capital de Dite, todos os traidores estão em desgraça eterna. Então eu disse: mestre, a sua explicação sobre isso está bem clara e descreve perfeitamente todas as pessoas condenadas neste abismo. Mas diga-me, por que os condenados nos pântanos, os levados pela tempestade, os castigados pela chuva, ou aqueles que se chocam com pedras ásperas, não são punidos abaixo desta cidade flamejante, como castigo por serem odiados por Deus? E se ele não os odeia, por que são condenados à dor?
E ele me respondeu: por que sua inteligência está vagando tão longe de seu curso habitual? Quão absorta está sua mente? No que está pensando? Você não tem mais memória daquela passagem na qual a ética trata sobre este assunto? Das 3 coisas que o céu mais abomina: incontinência, malícia e bestialidade. E que, quando são comparadas, a incontinência é a que menos ofende a Deus e a que causa menos culpa? Se desta doutrina você extrair o sentido e lembrar-se das almas que estão lá em cima, suportando suas penitências fora desta cidade, entenderá por que aqueles foram separados destes, e discernirá por que sobre eles repousam os golpes da justiça em uma raiva menos violenta. Ó sol que clareia toda visão confusa, sempre fico tão encantado quando me esclarece, que a dúvida me traz alegria mais do que o saber. Portanto, eu rogo, explique-me apenas mais um ponto, eu pedi. Pois você disse que a usura é um pecado contra Deus, e não entenda este mistério. Ele respondeu: quem dá ouvidos à filosofia é ensinado por ela, não apenas em uma só direção. A natureza é governada em seu curso pelo próprio intelecto, pela mente, pela arte divina. E se na física você pesquisar cuidadosamente, você encontrará, antes de folhear muitas páginas, que a arte, sempre que pode, imita a natureza, assim como o professor é imitado pelo aluno, pois a arte é filha do homem e neta de Deus. E da arte da natureza, lembre-se do Gênesis, devem vir os meios para a sobrevivência e as riquezas para o sustento do homem. E uma vez que o usurário segue outro caminho, ele despreza a natureza e sua filha, a arte, porque suas esperanças estão em outro lugar. Mas venha, pois está na hora de avançar. Os peixes já brilham na linha do horizonte e a ursa maior já repousa sobre coros. Ali, mais adiante, vamos descer o penhasco. Hoje, então, nós estamos num dos cantos mais áridos da Divina Comédia, ou do Inferno, né? E é um dos mais curtos também, canto 11. Lembrando que, desde o canto 8 até o canto 11, nós estamos com os 2 poetas, Dante e Virgílio, percorrendo aqui o círculo sexto, onde está a cidade de Dite. Eles atravessaram o rio Estige na barca de Flégias, tentaram entrar na cidade, vamos relembrar. Os anjos rebeldes não deixaram, daí vem um anjo caminhando sobre as águas, abre a cidade, eles entram, encontram ali um cemitério com tumbas flamejantes, conversam com 2 florentinos importantes, o Farinata e o Cavalcante, pai do Guido Cavalcante. Depois eles vão caminhar por esta cidade e começar, então, a outra etapa da peregrinação pelo inferno. Esse canto situa o leitor na viagem pelo inferno. Eles estão, então, na metade do caminho, abaixo dos alicerces da cidade de Dite. Já caminharam 6 círculos, faltam 3. O 7º círculo dos violentos, que está dividido em 3 giros. O 8º círculo dos fraudulentos, ou chamado também o círculo Malebolge, dividido em 10 partes. E o 9º círculo, o círculo dos traidores, dividido em 4 giros, para chegar, então, no fundo do inferno. Então é isso aqui que nós encontramos. O Dante vai situar o leitor na viagem, pelas palavras de Virgílio, onde nós estamos nesse caminho. Ele vai explicar, já percorremos tantas coisas, tantos círculos, passamos aqui estamos na cidade, vamos para o profundo do inferno. Faltam tantos círculos para chegarmos
ao fim do inferno. Então nós temos a introdução, que é o cenário dentro da cidade. O poeta diz: chegamos à beira de um elevado íngreme, um anel de enormes pedras quebradas, onde sobrevinham tormentos ainda piores. E por causa do fedor tão ultrajante que exalava daquele vasto abismo, recuamos para buscar abrigo na cobertura de uma grande tumba. Essa imagem aqui do Gustavo Doré. E eles vão passar o canto conversando aqui atrás da tampa da tumba. Lembra do cemitério flamejante? O canto, então, ele é bem árido, porque é mais um diálogo sobre filosofia, aristotelismo, e eles estão conversando perto desta tumba, ou de trás da tampa dessa tumba, porque o fedor que vem dos outros círculos, não só do sexto círculo, o fedor vem de todos os círculos abaixo. Então esse fedor, essa podridão, eles têm que parar um pouco para poder aguentar ou se acostumar a este lugar. E ali eles encontram a tumba de um papa. O texto diz, né? É o Virgílio: aqui jaz o papa Anastácio, seduzido por Fotino a deixar o bom caminho. Os poetas, então, estão agora no lado interno do sexto círculo, na beira do despenhadeiro rochoso que desce para o sétimo, o círculo dos violentos. Todo o inferno inferior jaz abaixo deles. E é a partir dele, e não do sexto círculo em particular, que vem o fedor, a partir do sétimo círculo, né? Símbolo da impureza dos pecados que ali são punidos. Depois também do oitavo círculo, todo mundo está fedendo. Os cheiros repugnantes, que fazem parte do horror do inferno, também são mencionados em outras partes, como veremos mais à frente. No inferno, canto 18, verso 106. No inferno, canto 29, verso 50, vão falar do fedor do inferno. E esse Papa está ali, né, jaz naquela grande tumba. Quem foi o Papa Anastácio? Anastácio II, ele foi eleito Papa em 496. Fotino, que era um bispo de Sírmio, foi infectado com a heresia sabeliana, mas foi deposto mais de um século antes da época de Anastácio. O ponto mais interessante é que o único herege citado na cidade da descrença, no sentido cristão geralmente atribuído ao termo, é um papa. Então, no sentido cristão, nós vimos ali que aquele cardeal, Frederico II, ele seguia o epicurismo, que é uma filosofia grega, um ateísmo. Aqui, o único herege citado nesse sexto círculo é o Papa Anastácio. Herege, no sentido cristão, eles vão deturpar, né, uma ideia ou um dogma da igreja. Então, eles seguiam esse Fotino, que era bispo de Sírmio, que foi deposto um século antes de Anastácio, e o Anastácio seguiam a heresia sabeliana. É a crença unicista, essa heresia, de que Deus, em sua unicidade, se manifestou em carne e não em três pessoas distintas. Deus se manifestou somente em Jesus e não nas pessoas distintas, Pai e Filho e Espírito Santo. O nome heresia sabeliana deriva-se de Sabélio, um bispo do século III depois de Cristo. Então, no sexto círculo, Dante vai colocar apenas um herege no sentido cristão do termo, que é o Papa Anastácio. E Virgílio diz: ele foi seduzido por Fotino, pelas ideias de Fotino, que aceitou a heresia sabeliana, e ele então desviou-se do bom caminho. Agora teremos que esperar um pouco disso, mestre, para que nosso sentido seja adaptado um pouco mais ao bafejo imundo, né, esse fedor. Bom, a gente pensar nisso aqui, enquanto estamos lendo esse círculo, esse canto 11, né, pensar nesse fedor que emana ali. Então eu disse: sim, mas vamos procurar fazer algo, para que nosso tempo não seja desperdiçado. E ele respondeu: sim, isso estava na minha mente. Nas rochas diante de nós, meu filho, desde a intimidade, né, ele já está
uma intimidade paternal entre Virgílio e Dante. Jaz em 3 círculos menores, ele começou a contar. Então, esses 3 círculos menores são, né, o 7º, o círculo dos violentos, o 8º, o círculo dos fraudulentos, e o 9º, o círculo dos traidores. Os peregrinos estão se aproximando do Fune do Cone. Então ele diz, jaz em 3 círculos menores, ele começou a contar, dispostos em degraus, como aqueles de onde viemos, como aqueles lá de cima, né? Todos estão cheios de espíritos miseráveis. E para que a visão deles te baste, daqui para frente, ouça como e por que nesses grupos eles habitam. Então nós vamos acompanhar hoje, de maneira bem assim, calma, esses círculos. Então eles atravessaram todo este primeiro momento aqui, olha, limbo, atravessaram o 2º, 3º, 4º, 5º círculos, o 2º dos luxuriosos, a tempestades lá, encontraram Francesca e Paolo Malatesta, os gulosos encontraram Tiaco, os avarentos e pródigos, os iracundos, soberbos e preguiçosos. Então eles atravessaram tudo isso aqui, chegaram no 6º círculo, que foi do canto 8 até esse 9, até esse 11. Então eles ficaram bastante tempo no 6º círculo, que é como um círculo divisório mesmo aqui no inferno, atravessaram o rio Estige, e agora estão falando do 7º círculo, dos violentos, divididos em 3 girões, o 8º círculo em 10 partes, dos fraudulentos, e o 9º círculo em 4 partes, dos traidores, fraudulentos contra quem confia. Aqui então o Dante vai situar o leitor onde o leitor está no inferno. Então ele vai falar de tudo isso aqui, olha. O 7º círculo dos violentos. Então nós temos no primeiro girão, violentos contra o próximo, homicidas, tiranos, predadores. No 2º girão, violentos contra si próprios, suicidas, perdulários. 3º girão, violentos contra Deus, contra a natureza e a arte, blasfemos, sodomitas, usurários. Então estão aqui no 3º girão. Então é tudo isso que nós estamos percorrendo aqui. Então ele fala para o Dante do 7º círculo, dividido em 3 girões, os violentos. Depois fala do 8º círculo, dos fraudulentos, dividido em 10 partes, que é chamado também de malebolge. Então nós temos a primeira parte, sedutores e alcoviteiros, a segunda, os aduladores, a terceira, os simoníacos, a quarta, os adivinhos, astrólogos e bruxos, a quinta, os prevaricadores, a sexta, os hipócritas, a 7ª parte, ladrões, a 8ª parte, conselheiros de fraude, a 9ª parte, semeadores de escândalos e cismas, a 10ª parte, falsários de metais, moedas, pessoas e de palavras, e depois o 9º círculo, que é bem o final, em 4 partes, os traidores, fraudulentos contra o próximo. Então nós temos a Caína, primeira parte, traidores dos parentes. A Antenora, segunda parte, traidores da pátria. A Ptolomeia, terceira parte, traidores dos hóspedes. A 5ª parte, a Judeca, traidores dos benfeitores. É a última parte do inferno. Então é interessante a gente acompanhar com calma, né? Não se desesperar. Nós vamos ter aqui vários cantos em torno do 7º círculo. Acho que são 6 cantos rodeando aqui, falando dos girões do 7º círculo. Como nós tivemos o 8º, 9º, 10º e o 11 cantos, falando dos hereges da cidade de Dite, nós vamos ter 6 falando do 7º círculo. Então é importante ir com calma para não confundir. Aqui do círculo 1 a 5º, nós tivemos o pecado dos incontinentes, que está referido aos pecados do leopardo. As feras que seguiram Dante lá na selva escura. Os incontinentes se referem ao monstro, à fera, né? O leopardo. O círculo dos violentos, aqui do 7º girão, se refere ao pecado do leão, né? O leão que seguiu Dante na selva.
O círculo malebolge, ou dos fraudulentos, o oitavo círculo, se refere aos pecados da loba. É interessante, o Dante vai costurando a Divina Comédia. Colocou aquelas feras na selva escura, bem no início, no primeiro canto, seguindo Dante, e depois ele vai destrinchar quais são esses pecados. Os incontinentes, luxúria, gula, avareza, os pródigos, a ira, soberba, preguiça, são os incontinentes, pecados do leopardo. Depois os violentos, pecado do leão. Os fraudulentos, pecados da loba. Então é interessante a gente ter isso aqui em mente, não abandonar esse esquema para nos ajudar na compreensão, porque é um canto bem árido. Eu até fiz aqui também um outro esquema, que é importante isso para a gente ir acompanhando com calma o canto, sabendo o que está acontecendo ali. E esse canto 11, ele é como que uma explicação, uma metalinguagem, onde nós estamos, onde o leitor está, o que nós já percorremos no inferno, para onde estamos indo nesse inferno. E retomando temas anteriores, né, e aqui no caso, esses animais que perseguiram Dante vão aparecer aqui. Então Virgílio diz, nas rochas diante de nós, meu filho, jazem 3 círculos menores, que são os 3 círculos aí, o 7º, o 8º e o 9º. Ele começou a contar, dispostos em degraus, como aqueles de onde viemos. Todos estão cheios de espíritos miseráveis, e para que a visão deles te baste daqui para frente, ouça como e por que nesses grupos eles habitam. Ele vai começar a contar para o Dante e para nós. Tudo que foi abominado como maldade no céu foi o que causou a sua danação. Eles causaram o mal usando de fraude, ou em atos de violência. Então ele começa a falar então dos fraudulentos que estão no círculo 8º e dos violentos que estão no 7º círculo. Ele fala do 8º primeiro. Nos círculos acima, aqui da cidade de Dite, são punidos os pecados que consistem no exagero ou na incontinência de um instinto natural saudável. A fome, né? Você come demais, por exemplo. A luxúria, que é um instinto natural saudável, você desregula aquilo. A incontinência. Abaixo da cidade estão os círculos que punem os pecados por maldade. Tem a heresia, que é o 6º círculo, e abaixo, então, o Dante está dizendo, o Virgílio, né, que ali são abominados os pecados por maldade. Isso se manifesta de 2 maneiras, pela violência e pela fraude. Depois de mencionar pela primeira vez, de uma maneira geral, que os fraudulentos estão numa parte mais profunda do inferno, no 8º círculo, Virgílio passa a definir a violência, que está aí no 7º círculo em 3 giros. E a contar como os violentos ocupam o círculo imediatamente abaixo do 6º, que é o 7º. Então ele fala primeiro do 8º, da fraude, e volta para falar da violência, que é maldade humana, né? Que está aí nos 3 giros do 7º círculo. Então é interessante a gente acompanhar o raciocínio de Virgílio falando com Dante conosco. Tudo que foi abominado como maldade no céu foi o que causou a sua danação. Eles causaram o mal usando de fraude, primeiro ele fala da fraude, 8º círculo, ou em atos de violência, 7º círculo. Visto que a fraude pertence apenas ao homem, Deus a odeia mais. Aqui tem uma nota, olha, a fraude envolve o uso corrupto das faculdades mentais, que nos distinguem dos animais. Então você vai usar de maneira corrupta a sua faculdade mental para prejudicar alguém, para prejudicar o seu próximo. E aqui nós podemos relembrar uma passagem de Cícero no livro De Officiis, livro 1, verso 41, Cícero diz, Cícero, grande escritor romano da antiguidade, o dano pode ser causado de 2 maneiras, pela violência ou pela fraude. Ambas não são adequadas ao homem, mas a fraude é a mais odiosa. É você ser fraudulento. Com certeza o Dante conhecia essa passagem de Cícero, né? Esse grande orador aí romano. Então isso aqui ele está retomando Cícero nesse livro De Officiis. Então ele diz, visto que a fraude pertence apenas ao homem, Deus a odeia mais. É a pior coisa que tem. Assim, a hora dos fraudulentos, no 8º círculo,
é colocada mais abaixo, suportando dor mais cruel. Então, a partir do sexto círculo, no sétimo, oitavo e nono, a justiça pune mesmo, né? A justiça no inferno vai punir mesmo essas pessoas porque fizeram o mal, né? Por desvio mesmo da mente, né? Buscando aí danar, causar a danação do outro, por violência ou por fraude. E a traição é uma fraude contra o próximo, né? O próximo círculo, ele volta, que é o sétimo, é o ocupado pelos violentos. E uma vez que a violência tem 3 faces, estão divididos em 3 giros assim construídos, como eu mostrei ali no desenho, né? E aqui também eu fiz de novo o desenho, olha. O sétimo círculo, os 3 giros. Então nós temos o Virgílio explicando. É a violência contra Deus, contra nós mesmos ou contra o próximo, podemos ser violentos. E também contra os bens. Você entenderá com uma clara explicação. Então aqui ele está explicando, né? Nos próximos, nossos semelhantes podem ser afligidos com ferimentos graves ou morte violenta. É a violência contra o próximo. Depois ele vai destrinchar tudo isso nos próximos cantos do inferno. Com ferimentos graves ou morte violenta, nós podemos ferir o próximo. Seus bens podem sofrer destruição, fogo e pilhagem. Aí você fere o bem. Portanto, aqueles que ferem e matam, ladrões, assaltantes e tiranos, estão no primeiro giro do sétimo círculo, dos violentos. De acordo com a gravidade de seus crimes. Vamos acompanhar isso nos próximos cantos. O homem pode ser violento contra si mesmo, suicídio, e contra seus próprios bens. Portanto, no segundo giro, estão afogados em arrependimento aqueles que causaram o fim de suas próprias vidas, ou jogaram perdendo loucamente sua herança no jogo, né? E que lamentam e gemem quando deviam se alegrar. Então nós temos aqui o segundo giro com os suicidas e os que danificaram seus bens, perderam os seus bens. Tem uma nota aqui sobre isso, olha. Um pecado diferente, então, dos gastos excessivos punidos lá no quarto círculo, inferno, canto sétimo, que estão os pródigos e os avarentos, lembram? Ficavam carregando pedras e se chocando uns contra os outros e uma tempestade os assolando, quarto círculo. Esses aqui são diferentes. Eles destruíram seus bens no jogo, ó. Um pecado diferente dos gastos excessivos, punidos no quarto círculo. A diferença é que aqui os gastadores torram seus bens e propriedades, ficando privados dos meios de vida e acabam perdendo a vontade de viver, conforme descrito na linha seguinte. Então, muitos se mataram porque perderam os bens no jogo e isso tiraram a vontade de viver. E esses pródigos são punidos juntos com os suicidas. Em sua escala de culpa, Dante classifica a violência contra si mesmo como um pecado mais hediondo do que a violência contra o próximo. Então, no primeiro giro, violência contra o próximo. No segundo giro do sétimo círculo, violência contra si mesmo e violência contra os seus bens. A pessoa perdeu tudo e se matou por isso. Diferente daqueles que torraram os bens lá do quarto círculo, como nós vimos para trás aí no inferno, né? Nós vimos esses avarentos lá no quarto círculo. Aqui eles se mataram porque perderam os bens. Tudo isso está sendo explicado aqui para nós. Vamos continuar. Ou jogaram perdendo loucamente sua herança e que lamentam e gemem quando deviam se alegrar. E mesmo contra Deus a violência pode se estender por negação da fé no coração, por blasfêmia ou por desprezar os generosos dons da natureza. Dentro do giro mais estreito, bem seladas, estão as populações de Sodoma e Caorça, e todos os que blasfemam a Deus em seus corações, no terceiro giro do sétimo círculo. Então nós temos citações aqui, olha. Estão ali aqueles que blasfemaram contra Deus. As populações de Sodoma e Caorça. Sodoma, nós sabemos, Sodoma, junto com Gomorra, foram cidades que pecaram contra Deus. A Caorça, e surge aqui, é interessante.
era uma cidade que o Dante italianizou o nome dela. Era uma cidade francesa, de Cahors. Então ele usa Caorsa. Tinha na Idade Média a reputação de ser um ninho de agiotas. Então Dante coloca os habitantes de Caorsa, ou Cahors, que é o nome francês, aqui no sétimo círculo, no terceiro girão. Então ele diz porque era um povo que tinha uma fama de agiota, né, lá na Idade Média. E todos os que blasfemam a Deus nos seus corações estão aqui nesse sétimo giro, nesse sétimo círculo, no terceiro girão. Agora ele começa com a fraude, que são os fraudulentos do oitavo círculo, dividido em 10 partes, chamado também de malebouge. Já a fraude, que mina e corrói todas as consciências, é praticada por um homem contra outro que confia nele ou contra ele é prevenido. Diante da fraude é totalmente destruído o vínculo de amor do homem com a natureza. Por isso estão aninhados no oitavo círculo. A fraude destrói então a confiança, a amizade, ligações naturais, o amor entre os homens. E nesse círculo oitavo nós temos então o malebouge, 10 partes. Aí o Dante fala quais são, olha, os hipócritas e os bajuladores, os feiticeiros, os falsários, os desonestos, os simoníacos, os sedutores, os trapaceiros e outros da mesma laia. Eu mostrei para vocês aqui, olha, no canto, no círculo oitavo, fraudulentos, dividido em 10 partes. Estão todos esses aqui, no malebouge. Por fim, no lugar que é o centro de todas as coisas, no menor de todos os círculos, a capital de Dite, todos os traidores estão em desgraça eterna. Então esse é o menor círculo, é o último aqui, né, dividido em 4 partes. Os fraudulentos contra o próximo, que no caso são os traidores. Então Dante fez para nós aqui uma descrição do que já vimos e do que vamos ver depois desse sexto círculo, onde está a cidade de Dite. Faltam 3 círculos para percorrermos, ele vai contando para nós tudo que vamos passar ainda, situando o leitor, porque tem muita coisa nessa Divina Comédia, tem muita coisa nesse inferno, preciso explicar para vocês não se perderem. São muitas citações, são muitas referências teológicas, filosóficas, históricas, mitológicas, tudo isso ele vai colocando aqui para nós do que está acontecendo em Firenze. Então ele, calma, né, leitor, eu estou te mostrando o que você vai ler. Lá no último círculo, então, é a capital de Dite, que muitos, como nós já falamos, viram o sétimo, oitavo e o nono círculos como uma extensão da cidade, é um alicerce da cidade. E o nono círculo é a capital de Dite, o nono e último círculo estão os traidores. Mas diga-me, ou melhor, ele fala, né, estão ali em desgraça eterna no último círculo, no nono. Então eu disse, mestre, a sua explicação sobre isso está bem clara e descreve perfeitamente todas as pessoas condenadas nesse abismo. Então o leitor entende com Dante toda a estrutura do inferno, né? Toda esta montagem que ele faz aqui para nós. O leitor pode respirar um pouco com Dante, ali de trás da tumba do Papa Anastácio. Estou entendendo, né? Entendi o inferno, o que eu vi antes, o que eu preciso percorrer agora para chegar até o fim. Entendi o caminho, né? Estou entendendo isso aqui, os pecados capitais, né? E todos os pecados que a justiça divina agora pune mais fortemente. Mas diga-me, por que os condenados nos pântanos, os gulosos lá no terceiro círculo, do quinto círculo, os iracundos, os levados pela tempestade, os luxuriosos do segundo círculo, os castigados pela chuva do terceiro círculo, os gulosos, ou aqueles que se chocam com pedras ásperas, os avarentos pródigos do quarto círculo, não são punidos abaixo dessa cidade flamejante? Como castigo por serem odiados por Deus? Por que eles não estão punidos aqui com esses? Temos uma nota. Todos esses pecados mencionados por Dante são os punidos no segundo ao quinto círculo, que pecaram por incontinência, como já mostrei, pecados do leopardo. O sexto círculo, a cidade de Dite, túmulo ardente dos hereges, é também chamado de cidade da incredulidade ou da descrença.
marca uma linha divisória no inferno, né? Já falamos disso. A Dite, essa cidade da descrença ou da incredulidade, divide o inferno, marca uma linha divisória. No sétimo círculo é punida a violência ou bestialidade, pecados do leão, da fera que seguiu Dante lá, na selva escura. No oitavo círculo, pune-se a fraude, ou também chamada de malícia, pecados da loba. Ele falou que era o pior de todos, lembram? Enquanto no nono círculo é punida a traição. Então é interessante isso, né? Aqui nós temos toda essa descrição com calma para o leitor. Por isso tem que ler esse livro com calma, gente. Sabe, para não se confundir o que está acontecendo. Então, fazendo a leitura espaçada, relendo, você entende o que está acontecendo aqui, quais são os pecadores, como são as punições para essas pessoas, para essas almas. Então, a primeira parte, antes da cidade, pecados do leopardo, incontinentes. O sexto círculo, a cidade de Dite, uma linha divisória no inferno. Sétimo círculo, violência, pecados do leão. Oitavo círculo e nono, a traição, a fraude, malícia, pecados da loba. Então isso a gente vai entendendo, né? Ele vai ligando, amarrando com aqueles animais que o perseguiu lá na selva escura. Então é muito legal, né? Muito lindo. Isso aqui é perfeito, né? Essa obra de Dante Alighieri. Então o Dante está perguntando, né? Não são punidos abaixo desta cidade? Vou reler os 3 versos. Mas diga-me, por que os condenados nos pântanos, os levados pela tempestade, os castigados pela chuva, ou aqueles que se chocam com pedras ásperas, não são punidos abaixo dessa cidade flamejante, como castigo por serem odiados por Deus? E se ele não os odeia, por que são condenados à dor? Então aqui nós temos essa pergunta. E ele me respondeu, nessa dúvida de Dante. Por que sua inteligência está vagando tão longe de seu curso habitual? É uma repreensão de Virgílio, né, a Dante. Quão absorta está a sua mente? No que está pensando? Então, abaixo da cidade de Dite, os golpes da justiça são mais violentos. Dante está perguntando por que Deus odeia menos aqueles que estão lá em cima, sofrendo, entre aspas, menos. Você não tem memória daquela passagem, diz o Virgílio a Dante, na qual a ética trata sobre esse assunto? A ética aqui de Aristóteles. Ética com E maiúsculo, né? Então, essa passagem aqui do canto 11, a partir desses versos 80 e seguintes, ela está repleta de ensinamentos sobre a filosofia de Aristóteles unida à escolástica medieval, casando filosofia grega com o pensamento de Tomás de Aquino sobre a justiça divina. Então, é uma das partes mais áridas da Divina Comédia, né? Então, nós temos aqui que ter calma, respirar, para entender o que Dante está trazendo aqui. Então, ele está trazendo Aristóteles, está trazendo Tomás de Aquino, está trazendo a escolástica medieval para tratar da justiça divina. Por que Deus pune mais violentamente depois da cidade, né? A ética de Aristóteles, em que se diz, abre aspas, no que diz respeito aos costumes, estas 3 coisas devem ser evitadas: incontinência, vício e bestialidade. Fecha aspas. Aristóteles afirma que a incontinência consiste no controle moderado das vontades. Então, os 5 primeiros círculos, né? Gula, luxúria, ira, que sob a orientação correta servem para nos promover o prazer legítimo. Você come moderadamente, tem prazer, a luxúria, né? Você não exagerar nos prazeres. A dissertação de Virgílio é fundada nessa tripla classificação de Aristóteles, considerando a bestialidade com o significado de violência e a malícia com o significado de fraude. É interessante aqui a gente perceber que o Virgílio está trazendo, né, toda a ética de Aristóteles. No que diz respeito aos costumes, essas 3 coisas devem ser evitadas: incontinência, vício e bestialidade. Então nós temos essa busca aqui da ética, né? Você não tem mais memória daquela passagem na qual a ética trata esse assunto? Das 3 coisas que o céu mais abomina, incontinência, malícia e bestialidade,
Então você não lembra que Aristóteles falou isso na Ética? E que quando são comparadas, a incontinência é a que menos ofende a Deus e a que causa menos culpa. Então por isso que eles estão lá nos primeiros 5 círculos. Então nos círculos segundo a quinto, fora da cidade, a justiça é menos violenta com os incontinentes, porque eles exageraram na busca do prazer. Agora a malícia, a bestialidade, o vício estão mais abaixo. Né? Aqui eles tinham consciência, vamos dizer assim, não que os outros não tivessem, né? Mas aqui eles fizeram por maldade, o mal contra o próximo, né? O vício. Então eles são punidos com mais violência, a incontinência com menos. Então ele busca a explicação para Dante na Ética de Aristóteles. Se desta doutrina você extrair o sentido e lembrar-se das almas que estão lá em cima, no segundo ao quinto círculo, os incontinentes, suportando suas penitências fora desta cidade, entenderá por que aqueles foram separados destes, e discernirá por que sobre eles repousam os golpes da justiça em uma raiva menos violenta. Então destaque aqui para a palavra menos, né? Eu coloquei até colorido, para dizer, os incontinentes são punidos com menos ofensa, eles ofenderam menos a Deus, com menos culpa e menos violência. Já os maldosos, maliciosos, os que usaram aí a maldade, né, a violência, a fraude contra o outro, são punidos com mais violência abaixo da cidade. Lembrando de Aristóteles. Então, lembra da Ética. Na Ética fala que as 3 coisas que mais abominam a Deus são incontinência, malícia e bestialidade, comparadas à incontinência que menos ofende. Por isso que eles estão acima da cidade, sofrendo, entre aspas, menos. Daí vem o Dante. Ó sol, que clareia toda visão confusa. Chama o Virgílio de sol. Sempre fico tão encantado quando me esclarece, que a dúvida me traz alegria mais do que o saber. A pergunta, né, me traz mais alegria. Portanto, eu rogo, explique-me apenas mais um ponto, eu pedi, pois você disse que a usura é um pecado contra Deus, e não entendo este mistério. Como é que a usura é um pecado contra Deus? Ele respondeu, quem dá ouvidos à filosofia é ensinado por ela, não apenas em uma só direção. A natureza é governada em seu curso, pelo próprio intelecto, pela mente, pela arte divina. E na física, F maiúscula, a física de Aristóteles, isso que eu falei, que ele está buscando bem o aristotelismo. A física de Aristóteles, na qual se diz a arte imita a natureza. Então ele retoma Aristóteles. E se na física você pesquisar cuidadosamente, você encontrará, antes de folhear muitas páginas, bem no começo do livro, que a arte, sempre que pode, imita a natureza. Dante está dando um banho aqui no leitor, né? Pelas palavras de Virgílio, um banho de Aristóteles. A arte imita sempre a natureza, sempre que pode. Assim como o professor é imitado pelo aluno, pois a arte é filha do homem e neta de Deus. E da arte da natureza, lembre-se do Gênesis, agora vai para o Gênesis, e aqui nós temos uma nota, né? Gênesis 2,15 diz, e o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim para lavrá-lo e mantê-lo. Quer dizer, o homem trabalhando o jardim, a arte, né, a natureza. Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto comerás o pão. Então ele está dizendo, e da arte da natureza devem vir os meios para a sobrevivência e as riquezas para o sustento do homem. E uma vez que o usurário segue outro caminho, ele despreza a natureza e sua filha, a arte, porque suas esperanças estão em outro lugar. Então ele ofende a Deus porque ele despreza a natureza e a arte, que é filha da natureza. Nós temos mais uma nota. O usurário sempre busca riqueza, independentemente do trabalho honesto ou da confiança nos processos da natureza. Este argumento rebuscado contra a usura fecha, então, uma das passagens mais áridas da comédia. A brevidade do canto quase sugere que Dante se cansou dele. São 100 e poucos versos, né? Então Dante aqui ele começa um tema bem problemático, bem complexo, e esse agora, né? Por que a usura ofende a Deus? Então ele começa a destrinchar a física de Aristóteles, vai para o Gênesis e fecha o texto, né? Dizendo, o usurário segue outro caminho, ele despreza a natureza e sua filha a arte,
que é dom de Deus, então ele peca também contra Deus. E Virgílio então interrompe bruscamente o assunto, como se Dante tivesse já, o poeta, cansado do capítulo do canto 11. Esse canto também problemático, vou encerrar por aqui, chega de discussões. Lembrando que eles estão ali atrás da tampa, da tumba do Anastácio, o Papa que está herege, né? Então eles estavam conversando para poder aguentar o fedor do lugar e seguir mais à frente. Conclusão: mas venha, pois está na hora de avançar. Aqui tem uma nota. Eles estiveram todo esse tempo descansando atrás da tampa do túmulo, como eu falei aí, né, do Papa herege. Ele fala, vamos caminhar, cansei de filosofia, né? Os peixes já brilham na linha do horizonte e a ursa maior já repousa sobre Coros. Então é perto do amanhecer do sábado santo de 1300. Peixes e ursa maior são constelações. Como o Sol está em Áries, as estrelas de Peixes começam a surgir cerca de 2 horas antes do nascer do Sol. E a ursa maior, o carro, fica acima de Coros, o couro, o quadrante do vento norte-noroeste. É perto do amanhecer na manhã de sábado santo. Virgílio fala das estrelas como se ele soubesse onde elas estão, mesmo sem vê-las. Ele não está vendo, aqui está lá no fundo do inferno. Está lá no fundo, nesse fubá do inferno. Ele fala, vamos caminhar porque está amanhecendo o sábado santo. Ali mais adiante, vamos descer o penhasco, vamos então descer para as profundezas destes círculos e do inferno. Genial esse canto 11, mas ele é bem árido, bem cansativo também, porque ele retoma aqui Aristóteles, começa a falar da justiça divina, mas é interessante que ele nos situa, por isso ler com calma, ele vai situar o leitor dentro do contexto, onde o leitor está aqui mesmo no grosso do texto, bem aqui no centro do inferno, ele não chegou no fundo, ele está caminhando aí para os últimos círculos, onde são punidos com mais violência os pecadores. Então é isso, um abraço e até mais. Tchau.